Continuando, amigos, vamos continuar com a nossa aula teórica, né? Bom, nós estávamos falando sobre a parte de permutação simples, não é isso? Então, tem uma parte da permutação que a gente vai trabalhar bastante, é aquela parte de anagramas, perfeito? Anagrama é que você forma novas palavras a partir das letras de uma determinada palavra, com sentido ou sem sentido, perfeito? Então, quando a gente for falar sobre os anagramas, a gente vai fazer vários exercícios lá sobre anagrama. Por enquanto, só a teoria, tá? Perfeito? Quantos são os anagramas da palavra Brasil? Note-se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As letras não se repetem, por isso que é chamado de permutação simples. Na verdade, você tem aqui 6, então você tem anagrama de uma palavra é outra palavra com ou sem sentido, formada por todas as letras da primeira. Portanto, trata-se de permutação. Permutação de 6. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, igual a 720. Ou seja, eu consigo formar 720 novas palavras com sentido ou sem sentido na nossa linguagem, tá? Na linguagem do cotidiano, beleza? A nossa linguagem, e sem repeti-las, perfeito? Então, olha só. Então, os anagramas da palavra Brasil são 720. Quando eu for falar sobre estudo dos anagramas, a gente vai estudar vários exercícios que falam sobre anagrama, tá? Por enquanto, só um detalhezinho ou outro. Depois é que a gente vai pegar a fundo isso daí, beleza? Então tá, deixa eu colocar aqui, ó, pra você ver uma coisa. Ok, tá aqui. Brasil. Brasil. Primeira coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E elas não se repetem. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito? Já que anagrama é a permutação de letras para formar outra palavra a partir dessa aí, então você tem 6 possibilidades, porque ela pode começar com B, com R, com A, com S, com I ou com L. Usando uma letra, sobram quantas para outra? 5. Outra letra, sobram 4. Usando mais uma letra, sobram 3. Mais uma, 2. E aqui só mais aqui uma possibilidade. Seria 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Vezes 2, 720 anagramas. Anagramas. Perfeito? Então tá aí, ó, 720 anagramas. Beleza. Então, na verdade, questão de anagrama é uma questão de permutação. Ou simples ou com repetição. Mas por enquanto estamos na permutação simples. Perfeito? Então tá aqui, ó. Você tem 6 letras e quer permutar as 6. Então você tem um caso específico de anagrama, de arranjo, que é uma permutação. Perfeito? Então, permutação simples é arranjo simples, mas nem todo arranjo simples é uma permutação simples. Isso você já sabe porque você estudou a parte de conectivos lógicos, né? Que é o se então. Se é permutação simples, então é arranjo simples. Será que se é arranjo simples, então é permutação simples? Não necessariamente, porque a recíproca pode não ser verdadeira. Muito bom, né? Beleza. Então tá, esse é o exemplo de permutação simples. Nesse caso, você pode trabalhar assim também, né? Aqui você tem um caso específico de permutação de 6, ok? Por isso que fica 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá aqui uma permutação de 6. Beleza, hein? Então tá. Por enquanto, só uma teoriazinha. Depois vocês vão ver vários estudos aí. A gente vai fazer o estudo dos anagramas. Vamos tentar fazer muito exercício para que a gente consiga assimilar tudo isso aí em prova. Ok? Beleza. Então tá. Vamos lá. Permutação com repetição. Ué, nós vimos permutação simples. Agora a gente vai ver permutação com repetição. Isso é bacana. Quer ver? Ó? Um exemplo. O número de permutação simples de n elementos, dos quais há repetições de um elemento, b repetições de um segundo elemento e g repetições
de um outro elemento é dado por. Olha só. PNABC. Professor, o que é esse ABC? É porque, na verdade, a gente coloca as repetições aqui em cima para você entender que você vai ter que dividir, que é o N fatorial, dividido pelo A fatorial, quantidade de B fatorial, quantidade de C fatorial. Basicamente, o que vai acontecer. Bom, quantos anagramas tem a palavra arara? Beleza, olha só que interessante. Se você vier aqui e contar as letras, 1, 2, 3, 4, 5, e fizer assim, permutação de 5, você vai errar a questão. Por quê? Porque se você deixar a permutação de 5, vai ficar parecendo que são 5 letras distintas. Não, e tem letras que se repetem. Tanto que, se eu trocar esse A com esse A, não faz diferença nenhuma. Se eu trocar esse A com esse A, também não faz diferença nenhuma. Se eu trocar esse R com esse R, também não faz diferença nenhuma. Porque ali, elas são indistinguíveis. Perfeito? A troca ali não vai fazer efeito nenhum. Por isso que você tem que entender que, quando há permutação com repetição, você vai colocar 5 letras, então 5 fatorial, dividido pelas repetições. Você vem enquanto o A. O A tem quantas? 3. Aí você põe 3 fatorial, vezes ainda. Quantos R's? 2 fatorial do R. Aí você vai fazer 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Justamente para quê? Para que você possa observar que você está tirando aqui, ó. Você está tirando 3 letras A's repetidas por causa da palavra arara. Correto? Então, conta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatorial. Tira as repetições. 1, 2, 3. 3 fatorial. Tira os 2 R's fatoriais, porque a troca desses R'zinhos não faz diferença. Você tem que tirar. Então, vai ficar o 3 corta com o 3. Perfeito. Vai ficar 20. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2 vezes 1. E 20 por 2 igual a 10. Ou seja, você pode formar 10 novas palavras, ou seja, 10 anagramas da palavra arara. Perfeito? Lembrando que a gente vai resolver muitas questões trocando esse tipo de exercício usando o estudo dos anagramas. Por enquanto, é só você entender o que é uma permutação com repetição. Exemplo, permutação com repetição, você não pode esquecer de contar o total e retirar os que são repetidos. Perfeito? Professor, aí nós vamos aprender assim, quantas anagramas da palavra arara começa com vogal? Quanto termina com vogal? Termina com consoante? Mantém juntas? Tudo. A gente vai ver tudo isso. Porque, por enquanto, você está só absorvendo a teoria. Para que, na hora que for fazer exercício, você fala assim, é aqui que eu aplico isso, aqui que eu aplico isso, é aqui que eu aplico isso. Beleza? Então, vamos em frente, que atrás vem gente, né? Então, tá aqui. Belezinha. Vamos lá. Bom, quantos anagramas tem a palavra arara? Acabamos de fazer, né? Mas tá aí, ó. Arara tem 5 letras, sendo que o A está repetido 3 vezes e o R 2 vezes. Trata-se, portanto, de uma permutação com repetição. Aí você vem aqui, ó. Assim temos, ó lá, ó. P5, 3A, 2R. Tá vendo? Na parte de cima, a gente coloca as repetições. Aí você vem assim, ó. 5 fatorial, que é o 5, como se fosse 5 letras, perfeito? Aí você vai dividir aqui por 3 fatorial do A, 2 fatorial do R. Então, você tem igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Tá de cara, não tá, João? Que coisa boa isso daí, né? Aí você pode eliminar o igual, né? Você vai eliminar ali o 3, beleza? 5 vezes 4, né? 20. Tá aí. Sobre 2 vezes 1, minha resposta igual a 10. Tá vendo? Então, eu tenho 10 anagramas. Olha que coisa boa, hein? Então, beleza, né? Então, diferenciar a permutação simples de arranjo simples. Beleza? Então, é o seguinte. Imagine que você tenha 1, 2, 3, 4, 5 cadeiras. E você tenha 1, 2, 3 pessoas. Permutação? Não.
1, 2, 3, 4, 5 cadeiras. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. De quantas formas distintas eu posso colocar essas pessoas ali? Permutação? Sim, 5 cadeiras, 5 pessoas. Ok? Beleza. Então tá, continua. Então, permutação simples. Permutação com repetição. Permutação é quando o N é igual ao P. Repetidos ou não, ok? Então, vamos lá. Professor, vai aparecer muito exercício disso? Vai. Aí você vai lembrar da teoria. Peraí, professor, e quando estiver fazendo exercício? Volta até a teoria, assiste novamente, faça suas anotações aí e, ó, boa sorte. Com certeza, né? Então, vamos lá. Bom, se eu tenho permutação simples, eu tenho permutação com repetição e eu tenho permutação circular. Beleza? Vamos comentar sobre a permutação circular. Para obtermos o número de permutações circulares de n elementos, fixamos um deles numa posição e permutamos os n-1 restantes nas outras posições. Oh, que beleza, hein? Então, vamos lá. Exemplo. Olha a fórmula da permutação circular. Permutação circular é igual a n-1 fatorial, que você fixa 1, perfeito? E vai trocando os outros. Então, permutação circular, eu tenho 5 pessoas menos uma, então eu tenho uma permutação circular de 4. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu tenho 24 maneiras distintas de estar fazendo essa mudança, essas permutações. Essa fórmula muda? Não, é sempre n-1 fatorial, então 5 menos 1 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Então, olha só, eu tenho aqui, imagine que numa mesa, não necessariamente redonda, ela pode ser assim, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, tá? Então, aqui eu tenho uma permutação circular, não é isso? Tá aqui, ó, permutação circular. Beleza? Aí, então vai ser assim, opa, permutação circular de n-1 fatorial. Permutação circular igual n, 4 menos 1 fatorial. Permutação circular de 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Tá aí, ó. Eu tenho uma permutação circular. Muito bom, né? Bom, olha só que maravilha é isso daí. Então, você vai fixar um, permuta os outros e fica tranquilo. Beleza, ok. Temos vários exemplos? Temos. Nós vamos fazer vários exemplos. A gente vai fazer exemplos, vamos pegar exercícios, vamos colocar exercícios aleatórios, exercícios de bancas, tá? Exercícios de concursos anteriores, exercícios de todas as formas possíveis para que você consiga assimilar isso aí direitinho. Vocês estão percebendo que é só teoria por enquanto, tá? Vocês estão vendo teoria, depois é que você vai fazer as aplicações. Tudo bem? Então tá aí, mais uma teoria também tá aí vencida. Vamos ver. Quando a gente pegar o exercício, a gente fala assim, tá vendo a teoria? Vamos voltar lá na teoria para que você observe o que está acontecendo. Perfeito? Bom, tá aí a outra parte. Combinação simples. Opa! Vimos, na nossa teoria, nós vimos o princípio fundamental da contagem, vimos também arranjo simples, arranjo com repetição, perfeita, permutação simples, permutação com repetição e permutação circular. Mas, por enquanto, é a teoria básica. Depois é que a gente vai pegando cada tópico desse daí, tá, arranjo, exercício, combinação, exercício, permutação simples, permutação com repetição, permutação circular. E vamos fazer exercício. Muito exercício? Sim. Tem várias formas? Tem. Então, se prepara, tá? Combinação simples. Peraí, professor, como é que eu vou diferenciar arranjo simples de combinação simples? Bom, lembra que no início do nosso módulo eu falei para vocês que arranjo simples, a ordem importa. Normalmente, questões que mexem com senhas, códigos, dígitos, posições de chegada, são questões de arranjo porque a ordem importa. Agora, questões que envolvem muito assim, comissões, grupos, equipes em que a ordem, a escolha não importa, é um problema de combinação simples, perfeito? Então, olha só.
Denominamos combinações de N elementos distintos tomados P a P aos conjuntos de P elementos distintos, escolhidos entre os N elementos dados. E o número de combinações é dada por, olha só, isso se lê combinação N tomados P a P, igual a N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Essa é a fórmula da combinação simples. Mas, professor, eu vou precisar da fórmula? Não necessariamente. Tem banca que deixa a resposta em forma da fórmula. Por isso que você tem que saber a fórmula. Mas nenhum exercício precisa da fórmula para ser resolvido, tá? Você tem um PFC ao seu favor, beleza? Bom, já já você vai perceber que essa fórmula você já conhece. Só um detalhe mudou, né? Vamos ver o que eu tenho aqui para mim agora. Com N maior ou igual a P, NP pertencente aos naturais, perfeito? Então vamos lá. Está aqui. Observação. Combinações simples são agrupamentos que diferem entre si apenas pela natureza de seus elementos. Isso significa que não tem sequência, ou seja, a ordem não importa. Que beleza, hein? A ordem não importa é muito bom. Bom, exemplo. Quantas comissões com 4 elementos podem formar numa classe de 20 alunos? Aqui, problemas que envolvem comissões, um problema de combinação, porque a ordem não importa. Se você escolher o Pedro, a Maria e o Francisco, Maria e Pedro, a ordem que você escolher, tanto faz, não vai gerar um novo grupo, vão ser as mesmas pessoas, as mesmas comissões, então não gera um novo grupo, perfeito? Então vamos lá. Detalhe. Solução. Como ABCD é igual a BCDA, verificamos que a ordem dos elementos do grupo não altera a comissão. Perfeito? Então, olha só. Trata-se, portanto, de uma combinação de 20 elementos, 4 a 4. Então, vamos lá. Primeiro aqui pela fórmula, né? 20, 4 a 4, igual a 20 fatorial, está aqui o 20, que é o N, o número total, dividido pelo 20 menos 4 fatorial, 4 fatorial, que é o P, que é a quantidade. Então, você tem aqui 20 fatorial dividido por 4 fatorial, vezes 20 menos 4 fatorial. Estou usando a fórmula, né? Isso igual a 20 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 16 fatorial. Quando você escreve dessa forma, é a multiplicação, tá? Tem ali um vezesinho ali, bacana. Bom, você vai reduzir o 20 até chegar em 1? Não, você vai reduzir o 20 até chegar em quanto? Em 16. Então, você vai ter que fazer lá todo o esquema igual a 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16 fatorial. Bem? Dividido, quem é o 4? O 4 vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes 16 fatorial. Note-se, por que eu baixei o 20 até chegar em 16? Para que você possa eliminá-los. Assim, ó. Tá aí, ó. Então ficou 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo isso daí vai ser igual a 4.845. Você pode simplificar, tá? Assim, ó, vai simplificando para você chegar ali naquele resultado. Bom, mas vem cá. Vamos ver aqui uma coisa. Vamos ver o que vai aparecer aqui para mim. Ver se vem aqui, ó. O número de elementos, o número de combinações simples de N elementos PAP em que não entra determinada pessoa é. Então tá, não tá na hora, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui meu detalhezinho tá aqui. Beleza, o que eu vou fazer? Como eu estou resolvendo pelo PFC, então eu vou mostrar para vocês como resolver pelo PFC. Princípio fundamental da contagem, beleza? Só para você perceber o que a gente está trabalhando, né? Então, tá aqui, são 20 tomados 4 a 4, né? Uma combinação de 20 tomados 4 a 4. Beleza. Bom, vamos lá. Então, meu N é igual a 20 e o meu P é igual a 4. Beleza? Então, vamos lá. Começa sempre pelo P. 1, 2, 3, 4. E aqui, 20, 19, 18, 17. Beleza?
Aí fica 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17. Opa! Aí cheguei, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17. Mas peraí, isso não é combinação. Não, de forma nenhuma isso é combinação. Professor, mas o que é isso aí? Isso é arranjo. Como assim arranjo? É, arranjo. Você lembra que a gente resolve arranjo dessa forma? Isso aqui é arranjo. Perfeito? Só que a minha questão não é de arranjo, é de combinação. Aí você vem aqui, ó, e divide. Olha para esse número 4, escreve 4, 3, 2, 1. Opa! Mas isso aí é uma permutação. É uma permutação, sim. Permutação. Tá aí. Peraí, professor. Pelo que eu entendi, você está me dizendo que combinação é o arranjo dividido pela permutação? Sim. É justamente isso. Então, quando você divide o arranjo pela permutação, você tem uma combinação. Tá vendo? Dividir o arranjo pela permutação é combinação. Então, peraí, professor, você está me dizendo que eu não preciso da fórmula? Não. A própria fórmula te mostra que é um arranjo dividido pela combinação. Então, daqui um pouquinho vocês vão ver justamente isso. Então, peraí, professor, você está me dizendo que eu posso resolver tudo como se fosse arranjo. Eu só não posso esquecer de dividir pela permutação? Sim. Sabe por quê? Essa permutação retira os elementos repetidos. Quer ver? Eu vou escolher uma comissão Paulo e João. Se eu escolher Paulo e João, é a mesma coisa que João e Paulo. Só que Paulo e João, João e Paulo são as mesmas pessoas. Parece que são, ó, dois grupos, mas não são. Então, tem que ser retirado. Então, aquela parte que se repete, ela tem que ser retirada. Então, se você retirar o que se repete, você pode resolver todas as questões assim. É sempre olhar para cá. 20, 19, 18, 17, dividido por 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, notem, esse é um arranjo, essa é uma permutação, que vai dar uma combinação. Você vai ver que o resultado no final deu a mesma coisa. Se você parar para voltar lá, isso aqui já chega no final da questão, que é 20, 19, 18, 17, 4, 3, 2, 1. Quer ver? Ó? Vou voltar a tela aqui para vocês. Olha só. Então, notem um detalhe aqui, ó. Ó, 20, 19, 18, 17, tá vendo? Deixa eu apagar aqui, para que você possa imaginar aqui o que está acontecendo, né? Tá aí, ó. O PFC te traz para cá, ó. 20, 19, 18, 17, dividido por 4, 3, 2, 1. Ou seja, esse 4, 3, 2, 1 nada mais é do que a permutação. Então, essa parte de cima é o arranjo. E a parte de baixo é a nossa permutação. Enquanto você divide arranjo por permutação, você acha a sua combinação. Tá aí, ó, que bacana. Então, vamos daqui um pouquinho, eu vou voltar, vou dar um break aqui, daqui um pouco eu volto e continuo a provar para vocês que a combinação basta dividir o arranjo pela permutação e a gente prova isso na fórmula e vamos tentar fazer algum exemplo para que você não precise ficar decorando fórmulas, ok? Daqui um pouco a gente volta.